Há mais de 130 anos, a Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, declarou extinta a escravidão no Brasil. Fomos o último país do Ocidente a tomar uma atitude nesse sentido. Pode ser que o trabalho escravo, exatamente nos mesmos moldes da época da colônia e do Império, não exista mais. Mas o fato é que em pleno século XXI, há milhares de trabalhadores em condições análogas à de escravidão no Brasil, o que envolve a realização de atividades forçadas, jornadas exaustivas e situações degradantes de trabalho, sem pagamento ou com pagamento insuficiente para suprir as necessidades do empregado. Os dados não deixam a gente mentir. Desde 1995, ano que marcou o início do enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, foram encontradas pelas autoridades 55 mil pessoas em condições análogas de escravidão, de acordo com o levantamento mais recente do governo federal. Nesse cenário, a fiscalização do trabalho é primordial para combater esses absurdos. Foram auditores fiscais do trabalho que resgataram, por exemplo, no fim de novembro de 2020, Madalena Gordiano, trabalhadora doméstica que por 38 anos foi mantida em situação similar à de escravidão por uma família mineira. O caso foi destaque na imprensa brasileira e até internacional. O problema é que muitas vezes atos criminosos tentam dissuadir a atuação dos fiscais ou até mesmo calar para sempre quem trabalha para que a lei seja simplesmente cumprida. Foi o que aconteceu no episódio que ficou conhecido como Chacina de Unai, que completa 17 anos em 2021. E por mais absurdo que possa parecer, a justiça, nesse caso, ainda não foi completamente feita. Esse era Nelson José da Silva, auditor fiscal do trabalho que atuava na região noroeste de Minas Gerais. Nelson era o principal alvo de uma emboscada que no dia 28 de janeiro de 2004 tirou a vida dele e as vidas de outros 2 colegas, Eratóstenes de Almeida Gonçalves e João Batista Soares Lage, e do motorista Ailton Pereira de Oliveira. O crime ocorreu em uma estrada rural da cidade de Unai, localizada a cerca de 600 quilômetros de Belo Horizonte e a 2 horas de Brasília. Quando foram assassinados de forma covarde por pistoleiros, os auditores realizavam uma operação de rotina na região. Havia muitas denúncias de exploração de trabalhadores em fazendas das redondezas. Entre os fazendeiros que levantavam suspeitas estavam os poderosos irmãos Antério e Norberto Mânica, conhecido como o Rei do Feijão. Eles eram alvos frequentes de fiscalizações, muitas delas realizadas por Nelson, que apurava infrações como falta de registro dos empregados em carteira, salários inferiores ao mínimo legal e a alimentação precária em propriedades dos Mânica. Segundo as investigações, os irmãos seriam os mandantes dos assassinatos dos fiscais. Antes mesmo da emboscada, em outra ocasião, Nelson já havia sido ameaçado de morte por Norberto Mânica, com um instrumento usado para furar sacos de feijão, conhecido como o chucho. A Nelson, Norberto disse, abre aspas, esse chucho ficaria muito bem na barriga de um preto. Fecha aspas. A chacina de Unai foi o maior golpe contra o Estado brasileiro. Foi um duro golpe contra o combate ao trabalho escravo. Fomos surpreendidos com a notícia no jornal de que os colegas tinham sido assassinados em Unai. Foi difícil. Teve choro, teve reações de todo tipo. Ficamos sem acreditar inicialmente do que um ser humano era capaz de fazer com o outro que estava simplesmente defendendo a vida de trabalhadores. Eratóstenes, Nelson e João Batista morreram na hora. Mas Ailton, o motorista, mesmo depois de levar 2 tiros na cabeça e com o carro cravejado de balas, ainda conseguiu dirigir por 8 quilômetros até o trevo 7 Placas. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto era levado a um hospital da capital federal. Para nós, é impossível esquecer os detalhes
Era um dia como esse, um dia claro, bonito. E mais ou menos uma hora dessa, que eu recebi 2 colegas do meu marido com a notícia mais triste da minha vida. Na hora que chegaram na minha casa, na minha ingenuidade, eu jamais acreditaria que fosse isso. Eu pensei assim: ele esqueceu alguma coisa, algum documento e está precisando desse documento. Eu só consegui perceber alguma coisa quando à noite ligaram a televisão e começou a passar na televisão imagens. Eu falei: meu Deus, é ele mesmo. A notoriedade do crime não foi impeditivo para Antério Mânica alçar voos mais altos na sua busca pelo poder. Passados 9 meses da chacina, o fazendeiro venceu o pleito para a prefeitura de Unai. Ele obteve mais de 70% dos votos válidos. 4 anos depois, foi reeleito para o mesmo cargo. Isso significa que ele só perdeu o foro privilegiado no dia 1º de janeiro de 2013, quando o assassinato dos servidores do Estado estava prestes a completar 9 anos. E se você ainda não ficou indignado o suficiente, escuta só essa. Mânica estava preso preventivamente em Belo Horizonte por conta do crime quando a eleição de 2004 foi concluída. Ele acabou sendo liberado e está livre até hoje. Eratóstenes, Nelson, Ailton, João Batista. 9 pessoas foram indiciadas por participação na chacina de Unai. Desses réus, um já morreu e outro teve a pena prescrita. Estão presos os executores Rogério Alan Rocha Rios e Erinaldo de Vasconcelos Silva, além de William Gomes de Miranda, contratado para atuar como motorista dos pistoleiros durante a chacina. Os acusados de serem os mandantes do crime, os irmãos Norberto e Antério Mânica, e os acusados de serem intermediários, os empresários Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro, a quem coube a contratação dos pistoleiros, até já foram condenados pela justiça em instâncias inferiores, mas como são réus primários, aguardam o desenrolar do caso em liberdade, enquanto não se esgotam todas as possibilidades de recurso. É isso mesmo. O desfecho de um caso que aconteceu há 6.210 dias, eu repito, há 6.210 dias, ainda não ocorreu. Em 2015, Norberto Mânica e José Alberto de Castro foram condenados, respectivamente, a 98 e 96 anos de prisão. Antério, por sua vez, foi condenado a 100 anos, enquanto Hugo Alves Pimenta, por ter fechado um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, recebeu pena de 47 anos de prisão. Em 2018, houve uma reviravolta no caso. Norberto Mânica admitiu, em documento registrado em cartório, ser o mandante da chacina. Para o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, tratou-se de uma clara intenção de isentar de culpa o irmão Antério. A condenação de Antério acabou sendo anulada. Agora, ele aguarda a realização de um novo júri popular. Já a pena de Norberto foi reduzida para 65 anos de reclusão. A anulação do julgamento, para nós, foi um grande absurdo, de maneira que nós enxergamos apenas manobras, clássicas manobras processuais, que se pegam em detalhes para os quais já havia jurisprudência que permitiria uma interpretação de manutenção do Tribunal do Júri para o Antério Mânica, assim como para os outros. E o Antério Mânica foi muitas vezes fiscalizado e autuado pelo Nelson, nosso colega. E ele era o principal interessado nesse crime. Como assim? Você já viu isso? Irmão matar desafeto do outro irmão? Isso é um absurdo. Nós não aceitamos essa decisão. Hugo Alves Pimenta e José Roberto de Castro também tiveram as penas reduzidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A pena de Hugo passou de 47 para 31 anos de prisão, a de José Alberto de 96 para 58 anos.
Para os familiares, colegas e amigos dos mortos, essa postergação quase que eterna da justiça é sufocante. Essa demora, ela tem várias dimensões de sofrimento. Primeiro, lembrar das principais vítimas, né? A família perde o direito ao luto definitivo, à memória mais profunda dos seus entes queridos, né? E que envolve também um pouco de esquecimento, porque senão a ferida nunca se cicatriza. Além disso, tem o sofrimento institucional dos colegas, né? De perder pessoas com quem você compartilhou a vida, o cotidiano, o simples trabalhar, que é uma coisa tão importante para todos nós, e faziam isso com toda a dedicação. E, infelizmente, isso é um processo que não acaba. Eu continuo vivendo uma tragédia, porque eu moro ainda em Unai e tenho que conviver com os mandantes, né, e os intermediários. E o que a gente, né, espera é a justiça, mas é muito difícil você ver que a justiça aqui da terra, essa justiça nossa, especialmente a do Brasil, ela é muito diferente. Ela é muito tardia quando vem. Em memória das vítimas, foi aprovada em 2009 a Lei 12.064, que instituiu o dia 28 de janeiro como Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Na data, também é comemorado o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, a fim de conscientizar a população sobre a importância desses profissionais. Homenagens, é claro, são bem-vindas. Mais do que isso, contudo, é preciso que a justiça seja feita. A justiça que tarda! A chaga da impunidade continua a ferir até que a justiça aconteça. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O vídeo que você acabou de ver foi realizado graças ao apoio do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. São esses auditores que fiscalizam o cumprimento da legislação trabalhista e combatem o trabalho precário, escravo ou infantil. Como você pôde perceber nesse vídeo, os auditores fiscais do trabalho precisam de muita força e coragem para desempenhar uma função perigosa e muito importante para toda a sociedade. O Meteoro agradece ao SINAIT pela parceria e deseja que o sindicato continue lutando pelos auditores fiscais do trabalho que lutam por todos nós. Muito obrigada!